de vaca, ovo, trigo, frutos do mar e amendoim são exemplos de alimentos que não podem fazer parte do cardápio de algumas pessoas. Isso porque elas fazem parte de uma parcela da população que tem intolerância e alergias alimentares. Pesquisas apontam que houve um aumento no número de reações relacionadas a alimentos em todo o mundo. Vamos saber mais sobre os motivos, os sintomas e os tipos de tratamentos para quem tem intolerância ou sofre de alguma alergia alimentar no Papo de Juventude de hoje. Eu estou recebendo médicos especialistas no tema e jovens que possuem algum tipo de restrição alimentar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, doutor Rios, pela sua participação, doutor José Rios, alergista. Doutor, vamos começar explicando a diferença entre intolerância e alergia alimentar, porque não é a mesma coisa, né? Não. Inclusive, tem um conceito muito errado, o pessoal diz que tem alergia à lactose. Não existe, tá? A intolerância é quando você tem uma reação ao ingerir aquele alimento, mas essa reação ela pode ser devido a algum problema daquele alimento ou alguma deficiência do seu corpo. Vamos pegar o exemplo da intolerância à lactose. A lactose é um açúcar que tem no leite e esse açúcar ele é digerido por uma enzima que a gente produz no intestino da gente chamado lactase. Algumas pessoas produzem pouca quantidade de lactase. Então, quando elas ingerem leite que tem lactose e precisa da lactase para digerir, não digere a quantidade suficiente. Essa parte que sobra sem digerir vai provocar diarreia, vai provocar gases, vai provocar sintomas digestivos, basicamente. Então, a intolerância à lactose, ela dá manifestações digestivas. Ela não dá outro tipo de reação. Já a alergia é diferente. O seu corpo reage àquele alimento porque você não consegue, você produz anticorpos de uma classe especial, da classe IgE, contra aquele alimento, ou você produz células contra aquele alimento, que no momento que o alimento entra em contato com o seu corpo, desencadeia uma reação não esperada, uma reação imunológica, que vai resultar numa série de sintomas. Vamos voltar para o caso do leite, por exemplo. Uma pessoa que tem alergia a leite, das formas mais graves, que a gente chama de imediata, ela toma o leite e em poucos minutos ela pode ter uma urticária, ela pode ter cólica, diarreia, falta de ar e até um edema de glote. Agora, cada pessoa reage de uma maneira também, né? Tem os níveis de reações. Tem gente que, por exemplo, é alérgico à proteína do leite, só com contato já tem uma reação forte, né? Existem vários graus de alergia e pelo menos duas formas de alergia, tá? Uma forma que é essa, que você pode reagir ao contato, a proteína absorve pela pele e dá uma reação que pode ser quase tão grave quanto ao ingerir, tá? Outras, às vezes, encostar alimento na boca, a boca fica inchada, tá? Mas tem outras formas que você não reage assim. Você ingere o alimento e o que ele provoca? Uma inflamação no intestino, de origem alérgica também, e essa inflamação pode provocar uma diarreia, às vezes diarreia crônica, às vezes diarreia com raios de sangue, tá? Mas não passa de manifestações digestivas, e às vezes essa reação vai aparecer 2, 3 dias depois que você ingeriu o alimento. É uma outra forma de alergia, mas ainda assim é alergia, é diferente da intolerância. A Bruna é alérgica à proteína do leite, né, Bruna? Quando que você identificou essa sua alergia? Você ainda era criança? Como é que foi? Eu identifiquei a alergia passando mal, né, com 7 anos, e não conseguiam de jeito nenhum identificar o que eu tinha. Eu tinha um histórico já no médico, tipo, todo mês eu estava no médico passando mal, e sempre achavam que era ou um rotavírus, ou uma gastroenterite, até que um dia eu cheguei num ponto de desnutrição tão grande que chamou a atenção de um médico e ele indicou a doutora Selma Sabrá, que é a minha médica que me acompanha até hoje. Ela é pediatra e alergista. E ela começou a tratar a partir do corte, né? Não comer e descobrindo se eu tinha alergia a mais algum alimento, ver qual que era, se era só a proteína do leite. E foi passando. Hoje em dia eu até me arrisco, como uma coisa ou outra,
Tive outras reações alérgicas ao longo dos anos. Com 14 anos eu tive uma grave com parada respiratória. Nossa. E aos 19 foi a minha última que eu tive uma convulsão. Caramba. Que foi bem sério também. Então a recomendação no seu caso é não comer mesmo. É não comer. A gente vê aí as diferentes reações. Só para deixar claro para quem está assistindo, felizmente, 90% das crianças que têm alergia alimentar vão deixar de ter essa alergia alimentar por volta dos 3 aos 5 anos de idade, talvez um pouquinho mais. Mas tem um grupo que pode persistir essa alergia a vida inteira. Essa forma que você tem, né, que era basicamente intestinal, que leva a desnutrição, né, é uma forma muito parecida com a doença celíaca. Né? No seu caso era com leite, a doença celíaca é com trigo. Né? Só que, quando é com leite, muitos superam espontaneamente com a idade. Você não, parece que evolui para uma outra forma até mais complicada, que é raro, infelizmente, mas pode acontecer. Agora, doutor, como você falou, acontece muito em crianças, né? A alergia alimentar se manifesta em crianças, e a gente tem aqui a Stephanie, que é a mãe do Uriel. E o Uriel tem diversas alergias, né, Stephanie? Como é que foi aí esse processo de descoberta das alergias dele? A gente não acredita que ele nasceu alérgico, a gente acredita que ele adquiriu na UTI, porque o primeiro contato que ele teve foi com leite artificial. Mas só que ele não é mediado, então, e ele estava com antibióticos na UTI, então a gente acredita que isso tenha demorado. É possível isso, doutor, adquirir alergia, assim? A maioria das crianças com alergia a leite tem até um apelido, desenvolve essa alergia a partir da mamadeira do berçário. O bebê nasce, né? O que a gente deve fazer? Botar na mãe para amamentar. A importância aí do leite materno. A importância do leite materno e de resistir, porque nas primeiras horas, primeiros 1, 2 dias, o leite da mãe não desceu ainda. É o colostro, então a criança pode ter fome, a criança chora e a mãe fica ansiosa porque não sai leite insuficiente, né? E essa criança fica com a mãe uma parte do dia, de noite levam para o berçário. E a criança está chorando, o que a enfermeira faz? Dá uma madeirinha de leite para a criança. Leite de vaca, não leite de mãe. E aí, a maioria das crianças que tem alergia a leite se sensibiliza com essa mamadeira. A gente apelida de mamadeira assassina, porque é uma mamadeira que vai selar o destino da criança. Então, hoje em dia, tem uma recomendação muito forte, né? Eu digo, não deixa da mamadeira, avisa o pediatra, tá? Pede para, se possível, ter alojamento conjunto, se a criança veio para o berçário, dorme no quarto da mãe no bercinho, para evitar esse primeiro contato. E aí, quais são as alergias que ele desenvolveu aí, Stephanie? Ele desenvolveu o primeiro sintoma, primeiras alergias ao leite de vaca, soja, cacau, milho, carne de porco e noz moscada. E aí ele foi ficando sensibilizado porque ele ficou muito tempo exposto a esses alimentos, porque a gente não descobriu o que era. Ele ficava uma semana bem e o resto do mês com antibiótico, Predsim. E quando foi feita a retirada deles, aí houve-se uma melhora muito grande. E ele tem 4 aninhos, né? Ele tem 4 anos. E esse ano ele teve alguma reação? Ele está 7 meses sem reação nenhuma. A gente acredita que está, assim, para alguns alimentos a gente está na reta final. Tem 7 meses que ele não usa corticoide. E depois da retirada do glúten, esse ano ele melhorou muito mais. Agora, você comentou assim na nossa conversa, né, antes de começar o programa, que ele teve alguns sintomas durante esse processo, vamos dizer assim, emocionais, né? O que ele manifestou? Ele regrediu, assim, comportamento, ele fez uma gagueira, assim, absurda, e ele começou a embebezar também, sabe? Tipo, embebezou muito. Então, o médico identificou que ele estava com o sistema nervoso central inflamado. E aí, o que desencadeou esses outros sintomas. E aí ele está fazendo acompanhamento neurológico também? Neurológico, isso. Ele faz tratamento com neuropsicóloga. A gente está aqui também com a doutora Suelen Araújo, que é clínica geral e também terapeuta neural, que tenta
controlar aí algumas doenças de uma forma mais alternativa, né, doutora Suelen? No caso das alergias alimentares, o que a gente pode associar, no caso do Uriel, por exemplo, que aí se manifestou uma gagueira, uns comportamentos emocionais, há uma relação entre alergia e fatores emocionais? Então, o conhecimento da terapia neural, que é um conhecimento bem antigo, já de mais de 100 anos, ele relaciona a doenças que a gente tem no corpo, doenças como um todo, qualquer sinal, sintoma que surja no corpo humano, também com relações a traumas, a situações de emoção que a gente tem, né? Então, é mais fácil identificar isso quando a gente fala de pessoas mais adultas, né? Pessoas na adolescência. No caso do Ariel, como foi pequenininho, né? Como ela mesma disse que foi no caso da UTI, né? Da mamadeira na UTI, fica mais difícil a gente encontrar uma relação desse tipo, né? Com relação à terapia neural e como que ela pode auxiliar nesse caso. É claro que se ela vai melhorando, né, ao longo do ano, né, com os anos que passam, a gente não percebe nenhuma relação dessa. Mas, por exemplo, no caso da Bruna, que já já teve uma alergia com 7 anos de idade, a gente buscaria, no caso daquela época, né, como estava a vida da Bruna com 7 anos de idade, como estavam os dentes dela, principalmente. A gente vê muita relação entre os dentes e sintomas do corpo físico como um todo. Por que os dentes? Na década de 50, em 1958, Ernst Adler, que foi um médico, se eu não me engano, alemão, ele relacionou esses sintomas do corpo físico com relações aos dentes. E aí fez todo um estudo com relação a isso, né? Então, a gente utiliza esses estudos da terapia neural, que a gente chama de alemã, né? E também relações que acontecem na vida da pessoa. Então, se ela teve um trauma em algum dente dele, se caiu um dente ou quebrou um dente, né? Isso, se está relacionado naquela época, mesmo que seja a intolerância antes e o trauma no dente aconteceu depois, a gente tem uma possibilidade de tratamento com a terapia neural. E dessa terapia alternativa, né, que a senhora trata, como é que é o tipo de tratamento que a senhora oferece aos pacientes? A terapia neural, né, apesar de ser uma terapia antiga, uma terapia do século passado, que já tem reconhecido em alguns países da América Latina, como Colômbia, Argentina, Chile, faculdades de medicina também falam sobre terapia neural. Existe mestrado em terapia neural em Barcelona, na Espanha, Alemanha e Suíça também. Eu acho importante falar sobre isso porque é uma terapia que aqui no Brasil ainda não é reconhecida. Sempre a gente vai começar a retirar o fator que interfere, né, que desencadeia essa alergia. Mas é claro que a gente entende dentro da terapia neural e dentro de medicinas alternativas que não é apenas um alimento em si, mas sim uma série de fatores na vida de um paciente. Então, mesmo que ela esteja alérgica a um determinado alimento, quando ela está com uma emoção, né, ou com um problema, uma situação na vida dela que possa trazer estresse, essa alergia ela pode ser influenciada. Pode se manifestar mais, com mais intensidade. A gente vai conversar mais sobre isso, que a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.